Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Pedimos a gentileza de desligarem seus aparelhos de telefone celular ou configurá-lo para o modo silencioso. Iniciamos essa sessão que está prevista pela audiência pública 014/2019/NTT, de acordo com a deliberação 788, de 30 de julho de 2019, considerando também o disposto na Resolução 5.624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A ANTT fez a divulgação do aviso dessa audiência, publicando no Diário Oficial da União, do dia 1º de 2019, seção 3, página 117. Publicou também o aviso da audiência nos seguintes jornais do dia 12 de agosto, no mesmo ano: Estado de São Paulo, Valor Econômico. A documentação completa relativa ao objeto da audiência pública está disponível desde as 8 horas do dia 16 de setembro, do dia 1º de agosto de 2019 até às 18 horas do dia 16 de setembro do mesmo ano, horário de Brasília, no sítio eletrônico da NTT, www.ntt.gov.br, audiência pública 014/2019. Convidamos para compor a mesa desta sessão presencial o ouvidor da NTT, o senhor Caio Nogueira, o presidente da audiência pública, o senhor Marney Júnior, o secretário da audiência, o senhor Paulo Henrique Silva Costa, o representante da PRG, procurador federal, o senhor Fábio Marcelo Rezende Duarte. Senhores, podem se sentar. Com a palavra, o presidente desta sessão, o senhor Caio Nogueira. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelo canal ANTT disponível no YouTube. Está aberta esta sessão presencial prevista pela audiência pública número 14, de 2019, da ANTT, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos, participem e façam as suas contribuições. Esta audiência tem como objetivo consolidar a proposta final de ação regulatória que visa restabelecer diretrizes e regras para o procedimento preparatório e para o processo sancionador de caducidade no âmbito dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos regulados pela ANTT. Procedimentos previstos para esta sessão presencial: é importante destacar a agenda do evento, disponível em todos os telões do auditório. Quanto à forma de participação, o prazo para contribuições por escrito teve início às 8 horas do dia 1º de agosto de 2019 e poderão ser encaminhadas até às 18 horas do dia 16 de setembro de 2019, horário de Brasília, por meio do sistema de participação pública da ANTT, disponível no portal da agência, www.antt.gov.br, no campo específico da audiência pública número 14 de 2019. Por via postal ou pessoalmente no endereço da ANTT, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8, Brasília, Distrito Federal. E ainda durante as sessões presenciais previstas pela audiência pública. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estará condicionado ao credenciamento. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 14 de 2019, que será disponibilizado oportunamente no endereço eletrônico da ANTT. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português
de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou seu representante legal tenha registrado a sua participação. Mais uma vez informo que esta sessão está sendo gravada e as manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta a ser apresentada. A audiência será conduzida por uma mesa diretora e ao presidente da sessão pública compete, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos a serem adotados durante a sessão presencial da audiência pública. Bom, feito o registro dos procedimentos aplicáveis a esta sessão presencial, passo a palavra ao presidente desta audiência pública número 14 de 2019, o senhor Marni Júnior, para fazer a exposição técnica do tema. Ok, obrigado, Caio. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Inicialmente agradecemos a presença de todos aqui, informando que a nossa apresentação será também o mais breve e objetiva possível. Também cumprimentamos todas aquelas senhoras e senhores que nos assistem via os canais eletrônicos. Bom, vamos começar a nossa exposição informando sobre o roteiro que iremos abordar. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo da minuta de resolução, da motivação, dos principais benefícios esperados e da estrutura da minuta do documento em elaboração. Bom, o objetivo da nossa minuta de resolução é estabelecer diretrizes e regras para o procedimento preparatório e o processo sancionador de caducidade, no âmbito dos contratos de concessão e permissão regulados pela ANTT. Bom, e qual é a motivação para a elaboração desse instrumento regulatório? A motivação ela reside em alguns fatores, como a necessidade de disciplinamento da análise de aplicação da penalidade de caducidade, da definição de etapas processuais, da definição dos prazos administrativos, da definição mínima dos conteúdos dos relatórios e do tratamento de colunas deixadas pela então resolução ANTT número 5.083 de 2016, que aqui chamamos de um processo sancionador geral da agência. E o que se espera da elaboração de um novo marco regulatório? Quais são os benefícios esperados? Bom, a ANTT espera os seguintes benefícios: a padronização dos procedimentos administrativos, a previsibilidade de procedimentos e prazos aos gestores públicos e privados, no caso, os gestores das concessionárias, a garantia de maior segurança jurídica, a maior transparência dos atos praticados pelos gestores públicos, e o aumento da satisfação dos usuários com os esforços administrativos da ANTT, que são necessários à garantia da continuidade de prestação do serviço de transporte. Mas como é que está estruturada essa minuta de resolução? Essa resolução é uma resolução bastante simples, né? E tem uma estrutura singela da seguinte forma. Ela é composta de 4 capítulos, sendo que o capítulo 1 diz respeito às disposições gerais, o capítulo 2 versa sobre o procedimento preparatório, o capítulo 3 ele assenta o processo sancionador de caducidade propriamente dito, e enfim o capítulo 4 das disposições finais. Então vamos ver um pouquinho de cada um desses capítulos. O capítulo 1, que trata
das disposições gerais, estabelece os objetivos da minuta de resolução e o âmbito de suplicação, quais sejam os contratos de concessão e permissão regulados por esta agência. O capítulo 2, ele versa sobre o procedimento preparatório. Vejam, senhoras e senhores, que aqui temos duas divisões claras. Um procedimento preparatório e, em seguida, se for o caso, o procedimento sancionador de caducidade propriamente dito. Então, no procedimento preparatório, nesse capítulo 2, estão assentados os regramentos afetos ao procedimento preparatório para a avaliação dos contratos das delegatárias da NTT. Lá estão positivadas as hipóteses objetivas de instauração desse procedimento para a avaliação da concessão, que decorrem de monitoramento periódico de avaliação de desempenho dos serviços prestados, o que hoje já ocorre, e de avaliação quanto ao adimplemento contratual, também o que hoje já ocorre, a serem realizados por cada superintendência competente. Ainda nesse capítulo 2, está estabelecido o rol de documentos, que é um rol exemplificativo, com o qual o procedimento preparatório deverá ser instruído, demonstrando uma avaliação geral da concessão e o enquadramento em uma das situações previstas para a sequência desse processo. Também estão lá as obrigações, procedimentos e prazos associados a cada superintendência competente e bem como a diretoria colegiada. No capítulo 3 está positivado o processo sancionador de caducidade. Esse capítulo determina os procedimentos para a instauração do processo sancionador, estabelecendo, entre outros, a comissão processante administrativa, a possibilidade da superintendência competente de requisitar o apoio administrativo e técnico e a prioridade interna nas respostas à solicitação de dados e informações. Também, no capítulo 3, estão consignadas as obrigações, procedimentos e prazos para as fases de instauração, instrução e deliberação do processo sancionador. Na sequência, temos o capítulo 4, que dispõe sobre as disposições finais. Aqui é deixado claro que, enquanto não for declarada a caducidade, ficam mantidas as obrigações previstas no contrato de concessão e as medidas de fiscalização a serem aplicadas em caso de descumprimento. Também existe positivada a relação existente entre a análise da aplicação da penalidade de caducidade e um instrumento da relicitação. Ou seja, a apresentação da proposta de relicitação não impedirá a instauração ou prosseguimento dos procedimentos regulamentados por essa medida de resolução, enquanto não é efetivada a qualificação prevista na Lei 13.448 de 2017. Essa lei estabelece as diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de concessão. Também o capítulo 4 acrescenta alguns artigos à resolução NTT 5083 de 2016, que é a nossa resolução geral do processo sancionador. Ela acresce o parágrafo 1º, o artigo 1º dessa resolução, estabelecendo que o processo sancionador de caducidade, assim instaurado no âmbito da agência, dos contratos de concessão e permissão, será regulamentado por essa nova resolução. Também acresce o parágrafo 1º ao artigo 49, estabelecendo que a prova pericial será realizada por perito previamente credenciado pela NTT mediante processo seletivo.
Bom, senhoras e senhores, essa, como nós havíamos falado no início, é uma explanação bem breve e objetiva da minuta da resolução interna. Com isso, podemos passar a palavra ao presidente da sessão. Agradeço ao senhor Marne pela apresentação do tema e vamos dar início agora ao pronunciamento dos inscritos para a manifestação oral. Para que se tenha uma melhor qualidade na gravação do áudio, solicito que os inscritos façam a sua manifestação utilizando o microfone do púlpito, mencionando primeiramente o seu nome e o nome de sua instituição, caso esteja representando alguma. Gostaria de chamar agora o primeiro inscrito, o senhor Alexandre Barra, diretor regional da BCR. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, a figura do senhor Marne, e ao público presente, as pessoas que nos assistem eventualmente pelos meios remotos. Meu nome é Alexandre Barra, sou diretor regional da BCR aqui em Brasília, Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias. Parabenizo a equipe da ANTT envolvida nessa minuta de resolução, pelo trabalho realizado, e informo que, como de costume, nós vamos nos manifestar formalmente até o prazo máximo, né, de contribuições por escrito. Ainda estamos recebendo opiniões das nossas empresas associadas e ainda não temos um conjunto de sugestões para apresentar aqui hoje, né, mas alguns elementos nos chamam a atenção, questão dos prazos, por exemplo, que foram dados, né, para manifestação de cada empresa. É algo que a gente está atento e provavelmente vamos sugerir alguma dilação dos prazos previstos, que em alguns casos a gente acha que são insuficientes para que a empresa se manifeste, mas certamente é um tema de grande interesse, né, do setor, e vamos nos manifestar oportunamente. Queria agradecer e parabenizar o trabalho. A NTT agradece as contribuições do senhor Alexandre Barra. Chamo agora o senhor Célio Pereira, consultor da empresa Otimiza. Boa tarde, meu nome é Célio Pereira, sou consultor da Otimiza. E eu queria chamar a atenção aqui para o processo de caducidade mais para a parte ferroviária do que rodoviária. Duas coisas trazem a caducidade para o setor ferroviário. Uma é a velocidade média comercial e a outra é a tarifa de frete. A tarifa de frete ela é usada para sustentar a infraestrutura e manter o seu nível de serviço. E a velocidade média comercial ela serve para atrair cargas ou repelir cargas. No caso, vou citar um caso aqui da Ferrovia Transnordestina Logística, que é a Transnordestina Antiga. Ela é uma ferrovia que foi construída no início do século passado, com raios de curva de 60 metros, rampa de 3%. Então ela traz uma velocidade média comercial muito baixa. Isso não torna atrativo a carga migrar para essa ferrovia. Então ela acabou voltando para o setor rodoviário de cargas, onde a velocidade média comercial era superior e o frete era similar ou até inferior. E nisso a ferrovia foi sucumbindo. Esse processo de caducidade ele é muito importante para poder devolver para a sociedade a possibilidade de restabelecer um novo parque ferroviário. Mas como os parques ferroviários são processos de maturação longa, a gente tem que pensar também no futuro. Quais serão as exigências para essa relicitação? Tem que ter parâmetros mínimos de engenharia para que daqui a 10, 15 anos a gente não esteja fazendo o mesmo processo por erros cometidos no passado. Então, por exemplo, no caso da Ferrovia Transnordestina Logística, é uma ferrovia que conecta 7 capitais do Nordeste, 7 aeroportos internacionais, 7 portos, cada um com uma distinção diferente, cada porto com uma vocação. Mas é uma ferrovia litorânea, então não pode ser aplicado os mesmos parâmetros, por exemplo, que foi aplicado para a Ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia de 343 metros de raio mínimo e uma velocidade de projeto de 80 km por hora. Se fizer isso, a cabotagem, junto com a exploração da BR-101, vai acabar inviabilizando esse projeto ferroviário.
Então ali a gente tem que observar que é um cinturão litorâneo turístico, provavelmente o maior do mundo. É um lugar que a exploração turística ainda é incipiente. Há uma possibilidade de exploração imobiliária para poder financiar esse projeto. Então as desapropriações em torno de estações são extremamente importantes e focar muito no transporte passageiro, que lá tem uma vocação natural para transporte passageiro. E voltando, assim, tem mais ferrovias que o mercado internacional está de olho dentro do Brasil, como, por exemplo, Passo Fundo, São Francisco do Sul, que é a ferrovia do Contestado, Rumo Malha Oeste, que está subutilizada e vários trechos não tem operação, Corredor Nordeste da FCA, Belo Horizonte, Salvador. São trechos que a gente tem que atentar para, na hora da relicitação, a gente não só fazer substituição de superestrutura, mas também reformar o grade da ferrovia para sair desses raios de 100 metros, 150 metros, e para os raios de 800, igual a Ferrovia do Aço, e para raios de 1.000, 1.200 metros, que daqui 20, 30 anos, esse será o motivo por qual as ferrovias não quebrarão pelo caminhão. Porque daqui a 5 anos a gente já tem caminhão elétrico rodando plenamente no Brasil, e daqui 10 anos são caminhões autônomos. A VMC dele é maior, o frete é maior, e a qualidade de serviço é muito maior do que qualquer ferrovia do Brasil. Então vamos atentar a esses pontos, para que a gente não faça um dispêndio financeiro agora, investir numa infraestrutura muito cara, para ela depois, daqui 10 anos, a gente passar pelo mesmo processo de hoje. Muito obrigado. A gente agradece as contribuições do senhor Célio. Chamo agora o senhor Sérgio Valente, gerente jurídico da ANTF. Boa tarde a todos, meu nome é Sérgio Valente, represento a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a ANTF. Gostaria inicialmente de parabenizar a agência pela abertura dessa audiência pública, discussão de um tema tão sensível. Oportunamente, dentro do prazo das contribuições, a ANTF e Associadas vai apresentar sugestões de aprimoramento à minuta, mas a gente julga que alguns pontos que podem já merecer desde já alguma atenção, e é isso que é o objetivo nesse momento trazer para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente ter em conta que a caducidade é a maior das penas, é a maior das consequências administrativas, né? E por essa razão, a questão da observância da legalidade estrita, ela se faz ainda mais importante, seja por uma garantia de justiça, né, no resultado justo desse processo, seja também para, eventualmente, blindar as decisões da agência de judicializações que, na minha opinião, são deletérias e são prejudiciais ao processo. E, nesse sentido, quando a gente fala de hipóteses de instauração do procedimento, né, a gente entende que a minuta ela poderia fazer referência, ela fazer remissão às hipóteses que já existem na legislação e nos contratos, para a caducidade, para que eventualmente não tenha esse tipo de questionamento, né? A gente sabe que existe aí uma pretensão, uma intenção, uma boa intenção de detalhar determinadas situações, mas existem algumas particularidades que a gente gostaria de ressaltar, né? Por exemplo, existem algumas hipóteses em que esse detalhamento pode levar a uma interpretação de inovação na ordem jurídica. É o caso, talvez, da previsão na minuta da recuperação judicial, pura e simples, como uma hipótese que possa ensejar a caducidade, né? A gente entende que isso, por si só, já frustraria o próprio Instituto da Recuperação Judicial, né? Forçando, redundando aí numa falência que seria indesejada para todos, e não necessariamente uma recuperação judicial poderia significar até mesmo uma má prestação de serviço público, dependendo da situação. Então, esse é um dos casos. Um outro caso é o seguinte, é a não manutenção de seguros obrigatórios. Veja que até nas minutas de prorrogação, em vários dispositivos, esse tipo de situação é apenado de uma forma muito branda. Não haveria motivo pelo qual colocar isso no detalhamento das hipóteses de caducidade como uma hipótese de consequência grave, como nesse caso, né, para a instauração do procedimento
para a caducidade. Então, esses são pontos que a gente gostaria de ressaltar com relação à tipificação, vamos dizer assim, ou à reprodução da tipificação das hipóteses de caducidade, né? Um segundo ponto que gostaríamos de ressaltar é com relação ao procedimento preparatório constante no artigo 4º da lei, não é? E a necessidade e o pleito que, no sentido de que se respeite nesse procedimento preparatório também o contraditório e a ampla defesa. Isso não seria uma inovação, né? Porque, inclusive na resolução 63 de 2004 da ANEEL já está previsto expressamente a observância do princípio de ampla defesa e, consequentemente, do contraditório. E esse pleito ele existe não porque o contraditório e a ampla defesa sejam simplesmente direitos, né? Mas porque o contraditório, especialmente o contraditório, ele também é um instrumento de municiar a agência de informações que possam, inclusive, ser úteis até para evitar uma instauração em si do procedimento de caducidade ou mesmo auxiliar na elaboração de um cronograma de correção das falhas. Então, a observância do contraditório e ampla defesa, ainda que no procedimento preparatório, consideramos que é essencial, seja por uma questão de direito constitucional e que permeia todo o procedimento, seja também por uma questão de eficiência do próprio procedimento e diminuição dessa assimetria de informação nesse processo. No mais, tem um outro ponto que a gente gostaria de frisar, que nesse procedimento preparatório existe a exigência de fornecimento de uma série de documentos e informações que talvez não sejam estritamente necessários nessa fase, né? Por exemplo, inventário de bens reversíveis, listagem de todos os processos administrativos e judiciais, contratos, etc. A gente entende até o raciocínio por trás disso, mas não sei se nessa fase preparatória esse tipo de exigência seria mais adequado. Talvez migrar no âmbito da minuta para o próprio procedimento de caducidade. Eu dou um exemplo. Vamos imaginar que nos termos do artigo 27 da Lei 8987, uma concessionária qualquer faça uma alteração societária que a agência entenda que configurou uma mudança de controle sem a devida autorização, né? A agência pode instaurar um procedimento preparatório e nesse procedimento preparatório, com uma simples apresentação de uma defesa prévia ou uma manifestação da concessionária, ela pode vir a explicar para a agência que essa é uma alteração societária comum, que não implica mudança de controle, e a agência pode aceitar esses argumentos e parar o processo por aí. Nesse caso, se houver mantida a necessidade de fornecimento de tantos documentos e informações, vai ter se criado um custo enorme para a concessionária de fornecer e buscar essas informações, e mais, um custo regulatório para a própria agência de receber e analisar documentos e informações que não seriam necessários e nem úteis para a aferição daquele processo naquele momento e naquele caso, né? Então, fica como sugestão já preliminar que essa exigência desse rol de documentos no processo preparatório fosse talvez transferida para o próprio processo de caducidade instaurado, até pela finalidade dos documentos em si, né? Nesse sentido, também, juntando todas essas considerações sobre o processo preparatório, né, a gente poderia fazer até uma analogia, como sugestão, a figura da defesa prévia que existe nos sítios de propriedade administrativa, né, que não está prevista na minuta, mas poderia estar. Ou seja, no procedimento preparatório, ao invés da exigência de documentos, a oportunização de uma manifestação ou uma defesa prévia que possa esclarecer o fato e já fazer com que a agência possa decidir por si só, sem análise de muitas informações, parar o processo por aí ou então instaurar o procedimento e aí, no âmbito do procedimento, se discutir em maior profundidade uma série de outras coisas. Por fim, acho que vale a pena mencionar que no rito do procedimento de caducidade em si, já instaurado, existe uma disposição de que o cronograma de correção não poderá ser realizado nessa fase. Quer dizer, o cronograma de correção ele pode ser imposto à concessionária, ele pode ser proposto à concessionária no procedimento preparatório, mas no procedimento de caducidade não mais. A gente entende que esse dispositivo
do jeito que ele está, ele pode amarrar um pouco a própria agência e que não seria necessário uma norma que proibisse a agência reguladora de abrir mão dessa prerrogativa se fosse necessário, porque, eventualmente, o interesse público pode fazer com que seja útil um novo cronograma nessa fase, a critério exclusivo da agência reguladora, mas a norma, do jeito que está, pode proibi-la de fazer isso. Ao mesmo tempo, tirando essa norma, não vai gerar automaticamente um direito para a concessionária de exigir isso, né? Mas garante que a agência, se quiser, se interesse público assim exigir, possa eventualmente fazer um outro cronograma ou uma nova dinâmica de exigências. Bom, era isso que nós tínhamos preliminarmente para trazer, frisando novamente que vamos contribuir formalmente dentro do prazo da audiência pública, agradecendo pela atenção de todos os presentes e mais uma vez frisando a importância e reconhecendo a iniciativa da agência com essa audiência pública. Muito obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor Sérgio. Chamo agora o senhor Edson Araújo, advogado da Uzi Vias. Meu nome é Edson Araújo, sou advogado, falo aqui em nome dos usuários das vias concedidas, falo em nome da Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias Concedidas. Bom, essa audiência pública ela foi instalada de forma resumida, com o objetivo de ser estabelecida a nova regra que viesse a regular os processos de caducidade de contratos de concessão e permissão de serviços públicos hoje regulados pela agência ANTT. A nossa participação volta-se ao segmento rodoviário, onde se encontram 20 contratos de concessão de rodovias sob a responsabilidade da agência. Nós, usuários, temos enorme preocupação com esse tema da regulação de processo de caducidade, pois várias manifestações de autoridades públicas já foram feitas indicando a possibilidade de ocorrência de caducidade de concessões de rodovias, e isso preocupa os usuários de rodovias concedidas por aquilo que eles possam eventualmente sofrer em decorrência. E a preocupação dos usuários das rodovias concedidas é real e deve ser considerada, inclusive se resguardando a participação interna no grupo de trabalho constituído no âmbito dessa agência, de setores responsáveis por aspectos de proteção e garantia de usuários que tocam a esse segmento. Infelizmente, o grupo de trabalho constituído pelas portarias 480 de 2018 e 136 de 2019 não apresenta composição que esteja resguardando, ao nosso ver, respeito aos interesses dos usuários de rodovias concedidas no seio da agência. E explicamos. Não foi incluído no grupo de trabalho, por exemplo, a Superintendência de Governança Regulatória, a quem compete, no âmbito da agência, acompanhar as ações de intervenção no mercado regulado e o monitoramento do desempenho econômico do setor de transportes terrestres. A Gerência de Política Regulatória e Regulação Econômica da Superintendência de Governança Regulatória tem como atividades centrais trabalhar na propositura de diretrizes voltadas à política regulatória da agência, inclusive com foco na promoção da inovação em instrumentos de governança regulatória, com foco na coordenação de processos de participação e controle social. No âmbito da mesma superintendência se encontra a GECOM, Gerência de Defesa da Concorrência e Monitoramento do Mercado. A essa Gerência de Defesa da Concorrência e Monitoramento do Mercado da NTT, compete avaliar o desempenho do mercado de transportes terrestres. Bem, não nos parece plausível que um trabalho da importância como que se busca através daquele que se submete à presente audiência não tenha contado na composição do grupo de trabalho com membros originários da Superintendência de Governança Regulatória. E destacamos esse ponto justamente por conta da necessidade de preservação e proteção dos interesses que possam dizer respeito aos usuários das rodovias concedidas. Os impactos que podem resultar de um processo de caducidade são extensos e, por demais, preocupantes aos usuários. Devem ser observados, e já no momento da elaboração de todos os estudos que possam resultar na elaboração de uma minuta de resolução,
os aspectos da defesa dos interesses dos usuários. E isso se faz no âmbito dessa agência através da participação efetiva e sugestões que devam partir internamente da própria Superintendência de Governança Regulatória, a nosso ver, por expressa atribuição e dever normativo e regimental. E não se trata apenas de uma possibilidade ou de um aspecto de eventual consulta que poderia, nesse momento, ser feita à Superintendência de Governança Regulatória, buscando manifestação de algum de seus integrantes quanto ao material que já tenha sido desenvolvido até o presente momento. O que se tem com o presente trabalho, desenvolvido sem a participação direta de membro integrante da Superintendência, que não poderia ser deixado de lado, a nosso ver, é a efetiva apresentação de material que se coloca dissociado de um espírito que deve nortear uma norma como a que se quer implementar. Os interesses do Estado devem ser preservados. Os interesses públicos devem ser respeitados. Mas o trabalho não será alcançado e o papel da agência não terá sido adequadamente desenvolvido com o espírito e legalidade que se quer, do ponto de vista institucional e constitucional, se os interesses dos usuários não restarem efetivamente respeitados. E no seio da agência, ao nosso ver, a Superintendência de Governança Regulatória caberia desenvolver esse trabalho, o que até agora, pela falta de sua participação direta no grupo de trabalho e no desenvolvimento de todo o material, não nos parece que tenha efetivamente ocorrido. Por outro lado, entendemos que no corpo da resolução final que se pretende obter, deverá ser assegurada a participação efetiva de membro oriundo de entidade representativa de usuário da área específica que toque, seja no âmbito do procedimento preparatório, que vier a ser instaurado pela superintendência competente, seja no âmbito do processo sancionador de caducidade, eventualmente instituído. A garantia de participação de usuário no processamento de procedimento preparatório ou no processo sancionador de caducidade resguardará, a nosso ver, a observação dos interesses sociais e efetiva garantia daqueles que diretamente e ao lado do Estado podem ser afetados por um processo de tal natureza. Sem essa efetiva garantia, o processamento de eventual decreto de caducidade poderá efetivar-se com sérios danos aos usuários e, por consequência, aos interesses sociais envolvidos. Outro ponto importante aqui ao nosso ver, teria sido a equivocada opção na análise de impacto regulatório pela alternativa 05, exclusivamente de regulação do procedimento de caducidade. O estudo de análise de impacto regulatório, que foi apresentado pela agência, afasta a opção de regulação da alternativa 4, por ela sugerida, baseando-se esse afastamento principalmente no risco jurídico que decorreria da possibilidade de uma futura regulamentação pela administração direta, tanto do termo contratual quanto do processo de prorrogação antecipada. Bom, essa assertiva aos nossos olhos parece falaciosa. E por quê? Porque não há nenhum risco jurídico em se regular algo que não está regulado e que, em tese, acarretaria, por ser regulado, prejuízos aos atores, em geral, envolvidos nesse segmento, por uma possível futura regulamentação que viesse a ser implementada pela administração direta. E, de fato, é uma questão, efetivamente, aos nossos olhos, de segurança jurídica, ter esses temas regulados em conjunto. Caducidade, prorrogação contratual e termo contratual são faces de um mesmo objeto aos olhos de nossa entidade, que não podem ser regulados isoladamente, sob pena de se chegar a um resultado nada benéfico a qualquer das partes que estão diretamente envolvidas nesse trabalho. Bom, essa manifestação é uma manifestação, como eu disse, dos usuários das rodovias concedidas. Nós apresentaremos, dentro do prazo estabelecido, a nossa contribuição escrita, formal e técnica, para tentar chegarmos aqui em conjunto a um resultado que seja favorável a todos. Muito obrigado a todos. A NTT agradece a manifestação do senhor Edson. Chamo agora a senhora Letícia Queiroz, advogada do escritório Queiroz Maluf. Olá, boa tarde a todos. Queria saudar a mesa diretora. Também iniciar minha única ponderação
parabenizando a iniciativa da NTT de regular o processo, não só o processo preparatório, mas o processo também de caducidade, tendo em vista que os dispositivos que a gente tinha antes em torno desse processo, que é uma medida tão drástica, né? Não só, é até muito interessante a exposição aí do colega dessa associação que eu ainda não conhecia, que afeta não só a concessionária, mas os usuários das rodovias também. Eu queria parabenizar a iniciativa e saudar em especial a participação do procurador Fábio Marcelo, que também trata aí das rodovias há bastante tempo já, de modo bastante judicioso. Meu escritório, como sabem, a gente trabalha bastante aqui na agência, muito com diversas concessionárias, aqui em especial estou representando a concessionária Via Bahia. A gente vai apresentar as nossas contribuições de modo bem detalhado por escrito. Aqui verbalmente a minha intenção é fazer só uma primeira ponderação e até, se possível, aproveitando a presença do procurador Fábio Marcelo, se ele puder também fazer algum comentário, achar adequado, também acho que acrescentaria bastante essa discussão pública. O meu ponto, como é sabido, né, divulgado até na imprensa, a NTT instaurou os processos preparatórios de caducidade como uma série de rodovias, de concessões de rodovias, né, cerca de 6 ou 7. São processos que estão em curso e a minha questão é a conveniência de se ter processos em curso sobre um tema que está sendo ainda objeto de regulação. E digo isso notadamente porque a gente teve 2 episódios recentes, uma questão envolvendo a revisão quinquenal das concessionárias de rodovias, que a NTT se manifestou formalmente dizendo que não faria porque pende regulamentação. Agora também, por ocasião dessas revisões tarifárias, tinha uma questão importante sobre fluxo de caixa marginal que precisava ser regulado. Essas revisões aguardaram até que a regulação viesse. Então, a minha questão é, não só sobre a conveniência, mas também o porquê de se instaurar processos de avaliação de obrigações com uma regulamentação sobre o trâmite desse processo em curso. E o que é interessante, importante ressaltar, é que essa nova regulação contém regras bem mais ampliativas. A gente pode até ter, ainda o colega da ANTE, não da BCR em especial, falou dos prazos, mas os prazos estão sendo praticados agora, são inferiores aos prazos da minuta de resolução. Então, não é só a inconveniência de se alterar as regras do jogo com o jogo rodando, mas as possíveis regras do jogo na minuta de resolução da NTT, elas são mais benéficas do que as que estão sendo praticadas atualmente. Para além do prazo, que é um exemplo concreto que pode se dar, né? Então, está sendo dado para as concessionárias 30 dias, a minuta de resolução fala em 60. A gente agora conseguiu, por meio de mandado de segurança, uma ampliação desse prazo praticado, que é exíguo. Além disso, a minuta vai muito bem em tentar especificar uma série de providências que devem ser adotadas, entre elas uma avaliação efetivamente global do contrato de cumprimento das obrigações, no sentido de que sejam vistas não só os descumprimentos, mas os cumprimentos também, para que se possa, de fato, ter um termômetro exato melhor que um termômetro, um retrato exato dessa concessão. Isso também não está sendo feito nesses processos. Então, a minha questão é essa, primeiro sobre a conveniência em abstrato, se ter uma resolução, processos já instaurados sem nenhuma questão prescricional em curso, processos já instaurados com uma mudança de resolução em curso e também, até em razão desses exemplos concretos, falei 2 nas nossas propostas de sugestão, tem uma série de outros exemplos também nesse sentido. Então, era esse o meu ponto. Não sei se vocês querem se manifestar ou se a gente vai aguardar a resposta pelo canal formal aí de comunicação. A NTT agradece a manifestação da senhora Letícia e, instado a se manifestar pela inscrita, eu passo a palavra ao Dr. Fábio Duarte, representante aqui da Procuradoria da NTT. Eu queria agradecer a pergunta que foi formulada pela amiga Letícia, colega, e
Bem, dizer o seguinte, eu não participei do grupo de trabalho que deu origem a essa minuta. A participação ocorreu através da nossa chefia lá na Procuradoria. De modo que eu não sei o âmbito da discussão a esse respeito, com relação à problemática aí dos procedimentos que estão em andamento. Também não tive oportunidade de apreciar na Procuradoria qualquer processo relacionado a procedimento de caducidade. Mas o que foi colocado, me parece que o objetivo, a princípio, desta minuta de resolução, seja exatamente espancar essas questões de dúvidas e estabelecer um procedimento padrão para que sejam observados tanto o procedimento que antecede propriamente ao processo de caducidade, que tem um prazo, na verdade o prazo de 60 dias que a doutora se refere, não é propriamente para defesa, é um prazo para apresentação de documentos, né? E, inclusive, foi colocado aqui já por outro palestrante, outro inscrito, que seria necessário ser compreendida aqui também uma defesa prévia nesse procedimento preparatório. Sim. Isso ainda vai ser objeto de conclusão e estudo pelo grupo que está carregado desse trabalho. O prazo de defesa é propriamente na minuta, na fase de caducidade, que é de 45 dias, que está estabelecido aqui. Mas, de qualquer modo, eu vejo com bastante importância essas colocações, porque elas, com certeza, serão levadas ao grupo, né? Serão apresentadas e constarão da apreciação final do relatório e com certeza, depois também serão submetidas à Procuradoria, por ocasião da aprovação do relatório final do trabalho, né? E, possivelmente, nós teremos oportunidade de nos manifestar, se assim for determinado pela chefia. Muito obrigado pela pergunta. Só isso. Que é justamente porque a minuta de resolução, de fato, espanca e preenche essas lacunas, que seria importante até para a segurança jurídica de quem se defende, a previsibilidade do processo, já ter a regulamentação pronta para poder melhor exercer o direito de defesa. Mas, muito obrigada. Mais uma vez, em nome da agência, eu agradeço a manifestação da senhora Letícia e, não havendo mais nenhum inscrito, consulto ao público se mais alguém que ainda não tenha se manifestado tem interesse em se manifestar. Ninguém? Bom, não havendo mais nenhuma manifestação, eu passo a palavra ao senhor Marne, presidente desta audiência pública, para as suas considerações finais. Ok. Obrigado, cara. Bom, senhoras e senhores, nós agradecemos a oportunidade de manifestação de todos, a manifestação presencial, reafirmando que o objetivo da minuta de resolução, o objetivo principal é justamente esse: estabelecer um padrão no processo de exame de aplicação ou não da penalidade de caducidade. Todas essas sugestões, essas manifestações que foram colocadas aqui presencialmente e todas as outras que poderão chegar até o dia final da audiência pública, né, elas serão analisadas pela equipe técnica que está participando de todo esse processo, lembrando que essas manifestações poderão ser enviadas pelos canais competentes divulgados no aviso de audiência pública 14 de 2019. Nosso muito obrigado, tá certo? Para aqueles que estiveram aqui presencialmente, deram as suas manifestações. É disso que realmente precisamos para podermos construir coletivamente um instrumento que possa disciplinar essa relação entre a agência, os funcionários, os usuários, atendendo também ao que é estabelecido nas políticas públicas.
Também agradecemos aos nossos telespectadores que nos assistem pelos vários canais eletrônicos. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o nosso presidente da sessão. Só um minutinho. Também agradeço aqui o nosso procurador, doutor Fábio, ao nosso secretário, Paulo Henrique. Tá certo? Bom, não havendo mais nenhuma manifestação, eu parabenizo a equipe técnica pela iniciativa em promover esse processo de participação e controle social. Parabenizo aos colegas da mesa pela apresentação e por todas as suas manifestações. Reitero todos os agradecimentos às manifestações realizadas aqui durante esta sessão. Lembro mais uma vez, em reforço aqui a manifestação do Marne, que contribuições por escrito podem ser realizadas através do processo de sistema de participação pública da ANTT, disponível no site da ANTT, www.antt.gov.br, chamado Participante, né, até o dia 16 de setembro. Façam suas contribuições, todas elas serão analisadas pela equipe técnica e essa avaliação vai constar no relatório final da audiência pública número 14 de 2019. Por fim, eu informo que a ata do evento realizado, o relatório específico desta audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet no endereço eletrônico da agência. Em nome da diretoria da NTT, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrado este ato. Boa tarde a todos.